Shalom, amigos. Você está mais uma vez no canal Rua Kadosh e gostaria de compartilhar com vocês mais um vídeo do meu canal. Preste muita atenção àquilo que você vai ouvir. Creio que você nunca ouviu o que você vai ouvir através dessa ministração. Abra os seus ouvidos, abra os seus olhos, ouça o que o Espírito diz a você. Amém? Que você seja tremendamente abençoado. Preste muita atenção naquilo que será falado através dessa ministração. Que você seja abençoado e, se você sentir no coração, compartilhe essa mensagem para que muitos venham aprender dos mistérios da palavra do Senhor. Amém? Baruch Rabá, Bishem Adonai. Amém. Preste atenção nesses 3 versículos da Bíblia. 2 em Apocalipse e 1 em João, no Evangelho de João. O primeiro, Apocalipse 1:8, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Presta atenção. Ele disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aqui ele usa 2 palavras gregas, Alfa e Ômega. Então Jesus está dizendo: Eu sou o princípio e o fim. Ele disse o que é, que era e há de vir. Então ele está dizendo que ele é hoje, que ele esteve no passado e que ele também será no futuro. Ele está usando 3 tempos verbais: presente, passado e futuro. Então ele está dizendo que ele é eterno. Jesus é eterno. Yeshua é eterno. Amém? E outro versículo do Apocalipse: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia. A palavra Laodiceia significa povo do julgamento. É a 7ª carta das igrejas do Apocalipse. Povo do juízo, que não é nem quente nem frio. E ele diz: E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui ele está falando o princípio da criação de Deus. Quem? Jesus. Ele está falando do princípio, ele está falando do início. O princípio, ele está falando do princípio da criação de Deus. Depois você vai entender por que ele fala isso. E agora, João 1, de 1 a 3 diz assim, olha aqui de novo, ó, no princípio. No princípio era o verbo, a palavra verbo no grego é logos. No princípio era, está escrito era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós temos 3 versículos aqui. Primeiro, ele fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. No segundo versículo, ele fala que ele é o princípio da criação de Deus. Você vê a palavra princípio aqui, nos leva para Gênesis. E aqui também fala no princípio era o verbo. Então aqui tem 3 versículos do Novo Testamento, da Nova Aliança, que Jesus está falando que ele é o princípio e princípio. Isso nos remete ao quê? A Gênesis. Então aqui está dizendo que ele estava na criação. Preste muita atenção no decorrer dessa mensagem, para que você seja muito abençoado, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Quando você viu na imagem anterior, Jesus disse, Apocalipse 1:8, Eu sou o Alfa e o Ômega. Vamos lá. Alfa. Aqui está a letra Alfa. Esta é a primeira letra do alfabeto grego. Aqui está a letra Ômega. É a última letra do alfabeto grego. Tínhamos até um carro com esse nome, lembra-se? Então, ele é o alfa e o ômega. Sempre falo nos meus vídeos. A Bíblia foi escrita no hebraico e imediatamente traduzida para o grego. Todos os escritores eram judeus. Mas aqui, quando foi traduzido para o grego, então aqui ele diz aqui, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas no original, no hebraico, ele disse, eu sou o Aleph, tá aqui, ó. Essa letra chama-se Aleph,
e essa letra chama-se Tav. É a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico, Aleph e Tav. Se fosse em português, a tradução seria: eu sou o A e o Z. Mas começou com Aleph e Tav, e depois foi traduzido como Alfa e Ômega. Então, presta atenção o quão profundo é essa letra Aleph e essa outra letra Tav. É a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. Aqui, como você viu, é a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Mas eu quero tratar com vocês através do original hebraico. Ele disse, eu sou o Aleph e eu sou o Tav. Primeira e última letra do alfabeto hebraico. Baruch Hashem. Você viu na imagem anterior que Jesus é o Aleph e o Tav. A primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Deixa eu mostrar para você. Aqui é Gênesis 1:1, escrito no hebraico. Você está vendo a numeração de 1 a 7. Gênesis 1:1 tem 7 palavras no original. Então, aqui está escrito, da direita para a esquerda, Bereshit, Bará, Elohim, Et, presta atenção, Et está de amarelo, Hashamayim, Ve'et Haaretz. Nós temos aqui 7 palavras na língua hebraica. 7 palavras. 1, 2, 3. Ó, o 4 está marcado. 5, 6 e 7. Essas 7 palavras no alfabeto hebraico, na nossa tradução está: no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi traduzido dessa forma. É que no hebraico a preposição fica junto com a palavra. Por isso que são 7 palavras, né? Aqui, ó, Bereshit, esse B aqui aqui funciona como preposição, no princípio. Criou Deus os céus e a terra. Então, esse é o primeiro versículo de Gênesis. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Preste muita atenção. Na imagem anterior, nós falamos de Apocalipse 1:8. Jesus falou que ele é o princípio da criação de Deus também, Apocalipse, na carta a Laodiceia. E João 1 diz que o verbo, ele era o Logos, né? No princípio ele estava com Deus. Presta atenção, nessa quarta palavra aqui, ó, et. Aqui na frase se lê et, porque aqui o Aleph, que é essa letra aqui, ele passa a ter som de E, mas não deixa de ser a letra Aleph. Porque essa letra aqui, chamada Aleph, ela pode ter o som de A, E, I, O, U. Mas a letra sozinha chama-se Aleph. E essa letra aqui chama-se Tav, como você viu na imagem anterior. Então, no princípio, criou Deus, Aleph e Tav. Por isso que Apocalipse diz que ele é o princípio da criação de Deus. A primeira coisa a ser criada no universo foi o alfabeto hebraico. No princípio criou Deus, o Aleph e o Tav. É o alfabeto hebraico. Em Apocalipse, eu acabei de ler para você, Jesus disse, o princípio da criação de Deus. João 1, né, de 1 a 3, diz que o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo. Então, Jesus está ligado com o alfabeto hebraico, porque ele disse, eu sou o Aleph e eu sou o Tav. O alfabeto hebraico e Jesus, que o nome dele é Yeshua, são um, se unem, se fundem. Jesus e o alfabeto hebraico não tem como você desassociar Jesus do alfabeto hebraico. O nome dele é Yeshua, que foi transliterado para Jesus. Amém? Presta atenção. É a quarta palavra do primeiro versículo de Gênesis. Aqui está escrito Yeshua, que é o nome de Jesus. Tem uma letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras. A letra Yod, a letra Shin, a letra Vav e a letra Ain. 1, 2, 3 e 4. 4 letras.
o quarto versículo, a quarta palavra do primeiro versículo da Bíblia. Jesus, Yeshua, está codificado na quarta palavra de Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim et. A letra aqui, ó. Aleph e Tav. Número 4. Yeshua. Aqui está o nome dele. 4 letras. Então bate. Número 4 com as 4 letras do nome dele. E aqui ele está dentro do alfabeto hebraico. Como ele disse, eu sou Alfa e o Ômega, que foi traduzido. Mas ele, no original, eu sou o Aleph e o Tav. Amém? Mas Deus estava com ele, né? Como está escrito lá em João, no princípio era o verbo estava com Deus. Vou te mostrar Deus aqui nesse mesmo versículo. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Todas essas letras aqui, ó, do alfabeto hebraico, tem um valor numérico. Eu vou te mostrar daqui a pouco no alfabeto, vai de 1 a 400. Se eu somar letra por letra, daqui da direita para a esquerda, vai dar 2.701. Somando tudo, 2.701. O nome disso é gematria. É o método que os escribas usavam para compilar os textos sagrados. Que até hoje os judeus estudam a gematria, que é uma ferramenta de estudo das escrituras, porque os números também falam na Bíblia. Então, 2.701 é o valor numérico do primeiro versículo na Bíblia, letra por letra, número por número. É só trocar as letras por números, correspondente a cada letra. Amém? Gematria, tá aqui, ó. Gematria, o estudo dos números. 2.701, eu vou calcular a raiz numérica de 2.701. É muito simples. Eu vou somando letras até se transformar numa unidade. Então fica assim. 2.701 é igual 2 mais 7 mais 0 mais 1. É simples assim. 2 mais 7 mais 0 mais 1 é igual a 10. Então, diminuindo 2.701, diminuiu para 10. O que 10 lembra para você? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. As 10 pragas no Egito. Mas principalmente os 10 mandamentos que Deus entregou a Torá para Moisés no Monte Sinai. O primeiro código aqui, ó, do primeiro versículo na Bíblia, o valor numérico 2.701. No momento que eu vou diminuindo ele, mostra o número 10. 10 significa o todo, limite. Então aqui, ó, os 10 mandamentos. Está falando dos mandamentos do Senhor. Os 10 mandamentos. Mas como eu disse para você, não é dezena que eu quero chegar em unidade. É simples. 1 mais 0 é igual a 1. Então, a raiz numérica, raiz é de 1 a 9, de 2.701 é igual a 1. O que isso significa? Significa que Deus é um. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Ouça, Israel. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é um. Deus não é único. Deus é um. Unidade. Então, pela gematria, a raiz numérica de 2.701 é 1, que é Deus. E aqui você vê o 10 dos 10 mandamentos. E na quarta palavra desse versículo, et, a letra Aleph e a letra Tav, é Yeshua, Jesus. Por que 4? Porque Jesus, o nome Yeshua, tem 4 letras. Então aqui está escondido o alfabeto hebraico. A primeira coisa que Deus criou antes de criar o universo foi o alfabeto hebraico. Porque Deus criou tudo pela palavra. Que palavra? A palavra que ele criou. A linguagem bíblica, a linguagem santa, o hebraico. Amém? Então até aqui você aprendeu. Yeshua, Jesus, está aqui, ó, codificado na quarta palavra
de Bereshit, de Gênesis, e a soma total de todas as letras que deu 2701, a raiz é 1. Então nós temos aqui Deus e Jesus no primeiro versículo da Escritura. Glória a Deus. Aleluia. Você viu na imagem anterior que Jesus, Yeshua, está no primeiro versículo de Gênesis, na quarta palavra. Como eu disse para você, ele disse, eu sou o Aleph e o Tav. Aqui está, as 22 consoantes do alfabeto hebraico. Então ele disse, eu sou o Aleph, esta letra aqui, ó, Aleph. E ele também disse, eu sou Tav. Então ele é o Aleph e ele é o Tav. O que significa essa letra Aleph? Presta atenção nessa letra. Essa letra, a forma dela, você vê a parte de baixo parece uma perna, parece alguém andando para baixo, olhando para baixo, com peso nas costas. Presta atenção nessa letra. Essa primeira letra do alfabeto hebraico, ela por si só, ela não tem som. Ela só passa a ter som, como ela se junta a uma outra consoante, aí ela passa a ter som de vogal. Ela pode ser A, E, I, O, U. Mas ela sozinha, ela não tem som. Ela é muda. Por isso que Jesus, ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. E essa letra também significa humildade. Humildade. Então, na primeira vinda de Jesus, ele veio humilde, ele foi como uma ovelha levada ao matadouro, ele não abriu a sua boca, por isso que essa letra aqui, ela não tem som, ela é muda, por isso que muitas vezes Deus se cala, aquietai e sabei que eu sou Deus, já leu isso na Bíblia? E a última letra, Tav. Essa letra Tav significa sinal ou cruz. Então, a primeira vinda de Jesus, ele veio humilde e foi para cruz, para o madeiro. Essa letra Tav significa, tem vários significados, significa cruz e significa também sinal. Que sinal? O selo do Espírito Santo. Então, depois que ele ressuscitou, hoje que nós temos o Espírito Santo, nós temos na nossa testa, como diz o Apocalipse, o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo. Que é isso? É a unção do Espírito Santo. Então, eu vou mostrar para você, através do alfabeto hebraico, como ele mesmo disse, ele é o Aleph e ele é o Tav. Ele é o alfabeto hebraico. Você não pode desassociar Yeshua do alfabeto hebraico. Todas essas letras aqui apontam para Jesus. Todas essas letras que você está vendo apontam para o céu. Todas elas. Então, essas letras, cada uma delas tem um valor numérico. O Aleph, essa letra aqui, o Aleph vale 1, Bet vale 2, Gimel vale 3, Dalet vale 4, Dalet quer dizer porta. O Rei vale 5, o Vav vale 6, o Zai vale 7, o Het vale 8 e o Tet vale 9. Chega no Yud aqui, essa letrinha vale 10. Como chega aqui no Kaf, 20, Lamed, 30, Mem, 40, Nun, 50, Samik, 60, Ain, 70, P, 80, Tissat, 90, Kuf, 100, Resh, 200, Shin, 300 e Tav, 400. Então o alfabeto hebraico ele começa de 1 a 9, e depois de 10 a 100, de 10 e 10, e de 100 a 400, 100, 200, 300, 400. Então, as letras foram criadas antes dos números, mas cada uma dessas letras tem um valor numérico. Por isso que na imagem anterior, no primeiro versículo de Gênesis, deu 2701. Por quê? Todas as letras no primeiro versículo, todas as letras que formam as 7 palavras no primeiro versículo de Gênesis, deu 2701. Como que eu sei? É só pegar os números correspondentes a cada letra, pôr e somar, como eu fiz na imagem anterior. Então aqui está o alfabeto hebraico, aqui está Yeshua,
Jesus, ele é o Aleph e ele é o Tav. Ele veio humilde, foi levado como ovelha matadouro e morreu morte de cruz. Então a crucificação de Jesus, de Yeshua, está demonstrado por essas duas letras, o Aleph e o Tav. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Voltamos aqui para Gênesis 1:1. Você viu em imagens anteriores, eu também mostrei para você Gênesis. E mostrei para você que a quarta letra é Yeshua. A quarta palavra, é Yeshua, Jesus. Aqui está o mesmo versículo. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Você está vendo de amarelo aqui algumas marcações. O que aconteceu aqui é outro código que tem em Gênesis 1:1. E eu disse para você que a quarta palavra do primeiro versículo de Gênesis é Yeshua, Jesus. Eu mostrei para vocês também que o alfabeto hebraico começa com Aleph e termina com Tav, que é Jesus codificado aqui em Gênesis. Amém? E aqui, preste muita atenção. Aqui nós temos 7 palavras. Bereshit, bara, Elohim, et, hashamai, ve'et, haaretz. Se eu pegar as primeiras letras das 7 palavras e colocar os números correspondentes em cada uma, acontece assim. O Bet, a segunda letra, vale 2, da palavra Bereshit. O Bet, da palavra Bará, vale 2. O Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico que eu falei para vocês, vale 1. O Aleph da palavra Elohim, como ela pode ter som de A, E, I, O, aqui está escrito Elohim, mas a letra, o valor numérico é o mesmo, 1. Et, eu já falei para vocês sobre Et, Aleph e Tav, né? Aqui está como Et na frase, mas o Aleph vale 1. Hashamayim, né? Ra, aqui é R-A. Então aqui vale 5. O rei, a quinta letra do alfabeto hebraico. Ve'et, essa letra chama-se Vav, é a sexta letra do alfabeto hebraico. Haaretz, quer dizer, da terra. O Ra de novo aqui, vale 5. Então o Bet vale 2, o Bet vale 2 novamente, o Aleph vale 1, o Aleph vale 1 novamente, né, que é o mesmo valor. Aqui o rei vale 5. O vai vale 6 e o rei de novo vale 5. 2 mais 2 mais 1 mais 1 mais 5 mais 6 mais 5 é igual a 22. Que são as 22 letras do alfabeto hebraico. Você me entendeu? De Gênesis 1:1, somando todas, dá o número 22. Que são as 22 letras do alfabeto hebraico e os 22 capítulos do livro de Apocalipse. Então, nesse cálculo que foi feito aqui, pegando as 7 primeiras letras das 7 palavras de Gênesis 1:1, mostra a soma de 22. E 22 são as 22 letras do alfabeto hebraico. E também mostra os 22 capítulos do livro de Apocalipse. Por isso que está escrito em Isaías 46, de 9 a 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, que anuncio o fim desde o princípio. O que Deus está dizendo? Ele está anunciando o fim no primeiro versículo de Gênesis. Aqui está codificado 22, que simboliza as 22 letras do alfabeto hebraico e os 22 capítulos do número de Apocalipse. Por isso que Deus anuncia o fim desde o princípio. Então aqui está codificado também os 22 capítulos de Apocalipse.
e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Viu que fantástico? Isso chama-se gematria. Mas não termina por aí. Vamos calcular a raiz, as unidades. 22 é igual a 2 mais 2. 2 mais 2 é igual a 4. Voltou para Jesus de novo. 4. Yeshua, Jesus. Você me entendeu? Jesus, Yeshua. Jesus codificado no primeiro versículo de Gênesis. Jesus codificado na primeira e na última letra do alfabeto hebraico. Deus codificado na raiz numérica 1, somando todas as letras, que dá 2701. Através da gemátria, você viu também que esses 22 são as 22 letras do alfabeto hebraico e também os 22 capítulos do número do Apocalipse. Por isso que Deus anuncia o fim do início. No primeiro versículo de Gênesis, Deus já está mostrando Jesus, que ele e o alfabeto hebraico são um, e ele também está mostrando o livro do Apocalipse, 22 capítulos. Então a Bíblia se completa. Gênesis, Apocalipse. Então eu quis, com esse breve estudo, mostrar para você a precisão do hebraico, a precisão da gemátria, a precisão das letras, das palavras e dos números. Jesus estava na criação. Tudo foi feito por ele. Ele é o próprio livro do Apocalipse. Os 22 capítulos do Apocalipse. Por isso que ele é o princípio da criação de Deus, quando nós lemos Apocalipse. Que o Senhor abençoe a sua vida, a tua casa. Que você seja abençoado por essa ministração. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Messias. Que Ele abençoe a sua vida, a sua família e que você seja tremendamente abençoado. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seja o nosso Deus, Rei do Universo. Seja abençoado em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.